Passamos a apresentar os 4 Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin. Narração, Paulo de Moraes. Evangelho de Jesus segundo Mateus, capítulo 3, versículos 7 a 12. Evangelho de Jesus segundo Marcos, capítulo 1, versículos 6 a 8. Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 3, versículos 7 a 18. Repreensão aos fariseus. Conselhos ao povo, aos publicanos e aos soldados. Testemunho dado de Jesus Cristo. Mateus. Vendo muitos fariseus e saduceus que vinham para o batismo, disse-lhes João: Raça de víboras, quem vos impeliu a fugir da cólera que há de vir? Tratai de produzir dignos frutos de penitência, e não procureis intimamente dizer: temos Abraão por pai, porquanto eu vos declaro que destas pedras pode Deus fazer que nasçam filhos a Abraão. O machado já está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Eu, por mim, vos batizo em água para vos induzir à penitência. Mas aquele que há de vir depois de mim é mais poderoso do que eu, que não sou digno de lhe calçar os sapatos. Ele vos batizará em Espírito Santo e em fogo. Traz na sua mão a joeira e limpará completamente o seu eirado. Empilhará o trigo no celeiro e queimará a palha num fogo que jamais se extingue. Marcos. João vestia pele de camelo e ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava dizendo: Após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Lucas. Dizia João ao povo que acorria em bandos para ser batizado: Raça de víboras, quem vos induziu a fugir da cólera que há de vir? Produzi dignos frutos de penitência, e não comeceis a dizer: temos Abraão por pai, porquanto eu vos declaro que poderoso é Deus para destas mesmas pedras fazer que nasçam filhos a Abraão. Já o machado está posto à raiz das árvores. E toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. E como a turba lhe perguntasse: que devemos fazer? João respondia: que aquele que tem 2 túnicas dê uma ao que nenhuma tem. Que aquele que tem o que comer faça o mesmo. Também vieram ter com ele para ser batizados alguns publicanos que lhe disseram: Mestre, que devemos fazer? E ele lhes disse: Nada exijais além do que vos foi ordenado. Os soldados também o interrogavam, dizendo: E nós, que devemos fazer? Não pratiqueis violência, nem calunieis pessoa alguma, e contentai-vos com a vossa paga. E como o povo e todos pensavam consigo mesmo que talvez João fosse o Cristo, disse ele a toda a gente:
eu vos batizo com água. Um, porém, virá mais poderoso do que eu, de cujas sandálias não sou digno de desatar as correias. Ele vos batizará em Espírito Santo e em fogo. Ele traz na mão a joeira e limpará perfeitamente o seu eirado. Empilhará o trigo no seu celeiro e queimará a palha num fogo que jamais se extingue. Assim era que evangelizava o povo, ensinando-lhe ainda muitas outras coisas. Número 53. João era precursor da verdade, disse-o ele próprio. Conforme está no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículos 19 a 29, respondendo às questões que lhe propuseram os sacerdotes e levitas que os judeus mandaram a Jerusalém, não reconhece e não confessa a sua encarnação anterior, é porque, bem o sabeis, a matéria humana restringe a inteligência espiritual. Espírito superior em missão, exatamente como José e Maria, João, sob a ação das leis da encarnação humana, perdera a lembrança e se esquecera completamente da existência passada em que fora o profeta Elias. Era necessário que ignorasse esses mistérios de além-túmulo. Ele conhecia a lei de Moisés, mas suas aspirações não deviam ir e não iam além da missão que lhe cumpria desempenhar. Em relação mediunicamente com os espíritos superiores, a cujo número pertencia, os quais o assistiam e inspiravam, era dirigido em todas as circunstâncias pela intuição e possuía a humildade que deveria guiar-vos a todos na terra. Tinha consciência do que aguarda o espírito no seu regresso à pátria e tinha consciência da sua missão. Consistia esta em preparar os homens para o arrependimento, servindo-se de um símbolo que lhes daria a compreender a purificação de que necessitavam. Lavava-lhes os corpos a fim de os dispor a lavarem os corações. Purificava-lhes o invólucro material a fim de os compelir a purificarem os espíritos, exortando-os em resposta às perguntas que lhe faziam à prática da justiça, do amor e da caridade. Sua missão era preparatória. O Cristo a completaria. Era a voz daquele que clama no deserto até que as populações se reúnam para ouvir a pregação da verdade. Estas palavras: não vades dizer intimamente, temos Abraão por pai, porquanto eu vos declaro que destas mesmas pedras pode Deus fazer que nasçam filhos a Abraão. O machado está posto à raiz das árvores. Toda árvore que não dá bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Estas palavras se referem a todos os tempos, ao tempo em que João as pronunciava, aos tempos que se seguiram até vossos dias e aos tempos que hão de vir. Os hebreus não reconheciam por filhos do Senhor, senão aqueles que viviam curvados sob o jugo de Moisés, do mesmo modo que a Igreja Romana, mais tarde, não admitiu por muito tempo a redenção, senão os que estritamente lhe obedeciam aos mandamentos. Que é o que Abraão representa para o espírito dos hebreus? O chefe da família destinada a herdar o reino dos céus. Por aquelas palavras inspiradas ao seu emissário, quer Deus conseguintemente que fique bem entendido serem seus filhos todos os que vão a ele. É como se dissera: não entram no meu reino os filhos de Abraão, filhos ingratos que desprezaram as minhas leis e desfiguraram meus preceitos, que as desprezam e os desfiguram,
que as desprezarem e os desfigurarem no futuro. Todo aquele, porém, que escuta minha voz, que envereda pela estrada larga, que arranca a árvore má, produtora de maus frutos, e só deixa no coração a boa semente que há de fertilizar a terra, esse está no caminho que a mim conduz. É meu. Filhos de Abraão não são os que me dizem: Senhor, Senhor, mas tão somente os que me fazem a vontade, quaisquer que eles sejam. Todos aqueles cujo coração é puro são meus filhos, e só esses terão entrada no meu reino. Toda árvore que não dá bons frutos será cortada e lançada ao fogo. Vós compreendeis o sentido oculto destas palavras simbólicas e que, apropriadas às inteligências da época, eram destinadas a impressioná-las. A árvore que não dá bons frutos é o espírito encarnado que sucumbe nas provas. Depois da morte, quando o anjo da libertação lhe houver ceifado a existência, será lançado ao fogo, isto é, será primeiro submetido, ao entrar em expiação no mundo espiritual, a sofrimentos ou torturas morais proporcionados e apropriados aos crimes ou faltas que haja cometido. Depois, a reencarnação, que, abrindo-lhe os caminhos da expiação e da reparação, é ao mesmo tempo meio de purificação e de progresso. Acompanhe no próximo programa mais um trecho de Os Quatro Evangelhos, Revelação da Revelação, Jean Baptiste Rustin.